Leitura Livro dos Espíritos, parte 2ª. Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 1. Dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos. 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominada filhos de Deus? Meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina ou é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivesse tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isso é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito, nenhum sabe, nenhum de nós sabe. Aí é que está o mistério. 79. Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando falta termo de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente do alcance de vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderia ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por esforço da imaginação. 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se em dado tempo mais ou menos longo o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa onde saiu, como sucede com os corpos materiais.
É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muita coisa que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que o seu pai. É compreensível. Nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Mundo normal primitivo. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? É o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Não, eles estão por toda parte. Povoam infinitamente o espaço infinito. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Forma e ubiquidade dos espíritos. 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós não. Para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante. Qual a do rubi? Conforme o espírito é mais ou menos puro. Representam-se de ordinário os gênios como a chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas o fazem com a rapidez do pensamento. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que a alma é quem pensa, mas o pensamento é um atributo da alma. 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar por onde quer ir? Dá-se uma coisa e outra. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. 91. A matéria opõe o estáculo ao espírito? Não, nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo, que eles são igualmente acessíveis. 92. Têm os espíritos o dom de ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é, que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vê o sol? É um somente, no entanto irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo não se divide. 92A. Todos os espíritos irradiam com igual força? Não, longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados,
sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com ele o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda o que se dá com um homem, que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Perispírito. 93. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito serve de envoltório ao espírito propriamente dito. 94. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal, de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. 94a. Assim, quando os espíritos se habitam mundos superiores, vêm ao nosso meio e tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que revistam de vossa matéria, já o dissemos. 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Diferentes ordens de espíritos. 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que têm alcançado. 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número porque entre elas não há linha de demarcação traçada como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Forma segunda, os que chegam ao meio da escala. O desejo do bem é o que nele predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. 99. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Não. Há uns que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhe depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, ou os estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes da malícia do que na malvadez, cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades que os fazem rir.